Às vezes e eu não tiro a sua razão, a gente espera muito das pessoas que vêm aqui em cima. Todo mundo que pega o microfone, a gente espera um bocado. A gente espera grandes coisas. A gente espera que o pastor, ou quem quer que seja que esteja com o microfone, tenha uma palavra que vai mudar a tua vida, a tua história, a tua situação. A gente está nessa expectativa de que alguém vai orar, alguém vai cantar, uma nota do violão vai ser entoada e vai ser mais ou menos como Davi tocava a harpa. Alguma coisa vai acontecer. E de fato esse é o momento que algumas coisas especiais acontecem. A gente não pode aqui relativizar e humanizar todas as coisas. Isso aqui é divino. Isso aqui tem relação com a fé. Isso aqui tem relação com a espiritualidade, com aquilo que a gente acredita. De fato, algumas coisas podem acontecer aqui na nossa reunião. Mas isso é um movimento da sua fé. Não necessariamente das minhas palavras poderosas, mas é da sua fé. Jesus realizou grandes coisas porque pessoas se aproximaram dele com muita fé. Olha, eu não vi tamanha fé em Israel e o milagre acontecia. Olha, o que tu queres? Eu quero ver, e pessoas passaram a ver. Então, é uma relação de troca, é uma relação em que alguém manifesta a fé e Deus, segundo a sua vontade, não segundo a minha intimidação, mas segundo a vontade dele, ele age e opera grandes coisas. Então, eu começo essa essa pregação, dizendo a vocês todos aqui nessa noite, criem realmente expectativas, porém entendam que parte muito mais de vocês do que necessariamente de quem está aqui em cima. Parte muito mais de você que entrou aqui nessa noite, acreditando que Deus vai fazer alguma coisa, e de repente Deus faz alguma coisa, do que de mim levantando as mãos e dizendo ser curado ou ser qualquer coisa. Depende muito mais da maneira com que você encara esse Deus a que você serve, esse Deus que você adora, esse Deus que você crê, esse Deus que você louva, esse Deus que você entendeu, que te convidou e te inspirou a estar aqui nessa noite. Então, não desperdice os momentos de culto, bem como não desperdice a vida. Não desperdice a vida. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós precisamos entender a responsabilidade que temos a respeito da vida, e nós não podemos desperdiçá-la em hipótese alguma. Então eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Tiago 4, versículo 14. É o Novo Testamento. Ah, pastor, não estou achando. Vai lá no índice, você acha. Índice é feito para isso, né? Para nos dar o mapa de onde estão as coisas no livro que a gente está lendo, ou na Bíblia que você está lendo aqui nessa noite. Um pouquinho para mim, então. Acharam? Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Amém? Pai, é no nome de Jesus que eu oro mais uma vez, pedindo a Ti que o Senhor venha falar conosco, Senhor, através da Sua palavra. Fala com a Sua igreja e usa, Senhor, a minha vida, Senhor.
No nome de Jesus. A todos aqueles que entraram aqui nessa noite, Senhor, que o Senhor venha consolá-los, aqueles que precisam de consolação, aqueles que precisam de restauração, sejam restaurados no nome de Jesus. E aqueles que precisam de vida, recebam vida nessa noite por meio da palavra transformadora de Jesus Cristo. Abençoe a todos os meus irmãos e minhas irmãs aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você acha, mas eu acho, que nós, cada um à sua medida, às vezes nós somos um pouco exagerados. Quem convive comigo sabe que eu sou exagerado no quesito comida. Quem convive comigo sabe que eu prefiro que sobre muito do que falte. Eu não me dou muito bem com esse negócio, sabe, cálculo. O Wagner vai comer 2, eu vou comer 1, mas que diacho se não eu quiser comer 2? Como fica? E aí eu sou exagerado. Aí eu pego 5 para mim, 6 para o outro, 10 para o outro, e assim sobra 3 jantas, 3 almoços, e assim é a vida do Fernando. Eu sou exagerado. No quesito comida, sou muito exagerado. E eu não sei se você, mas eu consigo identificar esse certo exagero na minha vida. Se você aqui for dar um exemplo sobre exageros, talvez você vai dizer, olha, pastor, eu sou exagerado no que se refere à preocupação. Olha, não pode, se o vento soprar com uma força além do normal, eu já estou pensando em tempestade, em tsunami. É um negócio doido, pastor. Se falar que vai esfriar, eu já mando lavar e compro todo tipo de roupa para que eu não passe frio. E assim também tem gente que é assim. Haja visto os nossos filhos. Eles vêm para a igreja assim, ó. É um robô. Corre, filho, não dá. Por quê? Porque a mamãe colocou muita roupa. Muita roupa. O meu filho chegou aqui com 2 blusas, um casaco, de repente estava correndo de camiseta, gente. Nesse frio. Nós somos exagerados em algumas coisas. Eu em comida. Você em preocupação. Tem algumas irmãs aqui que são exageradas em limpeza, ou não são? Em organização. O seu guarda-roupa, as suas meias, as suas cuecas são organizadas por cor. Suas meias são organizadas por tamanho, cano alto, cano baixo. Só que tem gente que é assim. Eu não sou assim. Eu era um mistério, é tudo lá misterioso. E eu acho, e ai daquele que colocar a mão no mistério do Fernando ali. Eu acho. Estou falando uma mentira, porque as minhas coisas é assim. A minha biblioteca, eu sei onde está o livro que eu preciso ler. Aonde está? Priscila acha o livro tal. Só se o anjo do Senhor for na frente, abrindo o caminho, e ela atravessa o mar vermelho, e aí ela chega lá e encontra o livro, mas eu sei onde está. Eu lembro onde está aquele título tal, ou aquele autor tal, eu vou pregar, sabe, Wagner? Eu sou assim. Eu sou assim. Tem gente que é extremamente organizado, exagerado nessa questão, e eu sou extremamente exagerado na questão desorganização com as minhas coisas. Dá licença, é minha, não é sua, é minha, tenho direito. E quando eu penso então em exageros, existem certos exageros que são positivos, ou não? Agora tem certos exageros que são muito negativos na vida.
E acho que essa é a questão. Sabe, a gente saber equacionar o positivo e o negativo para ter uma boa vida. Acho que essa é a questão e a máxima que esse texto vai nos levar a refletir lá na frente, que a gente precisa aprender a equacionar as coisas na nossa vida, a não nos entregarmos aos desequilíbrios, a não cedermos à tentação dos exageros. Tem gente que vive como se não houvesse amanhã. Tem gente, e para certas pessoas o que importa é o agora. Ou tem gente que é tão insegura que só vê o pior e só aguarda o pior. Nunca enxerga o copo meio cheio, sempre enxerga o copo meio vazio. Nunca enxerga nada positivo, sempre vê a vida com um certo pessimismo. Alguém pensando na vida, comparou a vida com um pequeno menino que ganhou uma bacia de jabuticaba. E essa comparação, alguém disse assim, que aquele menino, nas primeiras jabuticabas, ele chupou displicentemente. Mas percebendo que faltava pouco, ele passou a roer o caroço antes que acabasse. Em outras palavras, a vida é breve. A gente acorda com um dedo e dorme sem um. Não é assim, Neilton? A vida não é breve. O nosso irmão Neilton. Ai, eu tô doido pra brincadeira, mas deixa pra lá. Foi o filho dele que fez. Deixa pra lá. É coisa de filho, deixa ele que faz. Mas a vida é breve. E você já não se perguntou o que você está fazendo com a vida? E parece que para alguns a vida é uma verdadeira jabuticaba. Você começa a chupar e quando você percebe que está acabando, opa, deixa eu ir devagarzinho, porque esse negócio é tão bom. Então deixa eu começar a roer o osso, porque esse negócio, o caroço, porque esse negócio é tão bom. Então, a minha proposta nessa noite é refletir com vocês a respeito desse tema, a vida, a brevidade da vida. E a gente começa logo cedo com sonhos muito bobos. E vai passando o tempo, a gente vai idealizando voos altos. Lutamos por coisas melhores. A gente vai contando com a sorte de que tudo dê certo. E aí, quando passa alguns anos da vida, a gente vai se perguntando: certas coisas que eu fiz, realmente valeu a pena? Certas brigas e divididas que eu entrei, realmente valeu a pena? Certas frases ou palavras que eu disse eram realmente importantes e necessárias em ser ditas? Nós sabemos que a vida é curta, Samuel. Sabemos. Nós sabemos que estamos de passagem. Nós sabemos. Por isso, meu irmão, minha irmã, não perca tempo. Não perca tempo com coisas que atrasam a sua vida. Afinal, a vida é muito curta
para vivermos de maneira insignificante. A vida é breve. O Salmo 144, versículo 4, ele vai dizer assim: ó Senhor, quem é o ser humano para que penses nele? Que é um simples mortal para que se preocupes com ele? O ser humano é como um sopro. A sua vida é como a sombra que passa. Tiago, ele está ensinando essa igreja a respeito de muitas lições, muitos pontos da vida. O livro de Tiago, me parece que é um livro em todos os capítulos, em cada bloco, em cada etapa do texto, que ele sempre vem com lições práticas e objetivas. Embora se trate de um livro escrito para uma comunidade judaica, para homens que tinham acabado de sair do judaísmo, para homens e mulheres hebreus, judeus, daí por diante, esse texto, ele apresenta sempre a cada 1 ou 2 versículos uma lição prática para a vida cristã. Tiago, ele está escrevendo para essa comunidade judaica a fim de que eles persistam na fé, a fim de que eles se mantenham firmes diante das muitas perseguições que eles estão sofrendo. A igreja, os cristãos que se convertem, estão passando por tensões sociais, porque eles eram arrastados aos tribunais e atacados por conta de sua fé. Tiago, ele está dizendo a estes homens: fiquem firmes, mantenham firmes, com uma fé inabalável. Entendam que o Senhor, em algum momento, Ele estará auxiliando vocês, como homens que estão vivendo esta vida, passando por essas adversidades passageiras, mas mantenham-se firmes, que a fé de vocês tenha obras, mantenham-se firmes. E aí no final, aqui no penúltimo capítulo do livro de Tiago, ele vai começar a falar sobre os relacionamentos, a origem das contendas, e ele vai dizer: irmãos, parem, não falem mal uns dos outros, porque aquele que fala mal e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ou seja, vocês precisam entender que agora a forma com que vocês vivem, ela faz parte de um novo projeto, de um novo processo, de novas regras, de novos objetivos que passam essencialmente pelo Cristo ressurreto. Ele está dizendo para essa igreja, para esses irmãos e essas irmãs: entendam a vida. Vocês precisam entender a vida. E aí, quando ele chega nessa perícope, nesse bloco dos versículos 13 em diante, ele escreve esse texto que nós lemos: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? O que é a vida? Essa é a pergunta que surge a respeito da nossa expectativa em relação ao amanhã. Essa é a dúvida que Tiago coloca a respeito da nossa expectativa em relação àquilo que nós não dominamos, aquilo que nós não conseguimos discernir, compreender como de fato será o amanhã. A gente não exerce domínio sobre o amanhã, mas a gente tem uma imensa ansiedade sobre o que será o amanhã. Tiago está perguntando para essa igreja, está levantando esta questão: o que será da vida amanhã? O que é a vossa vida?
Me parece que ele está revelando que, mesmo diante das muitas adversidades que esse grupo de homens e mulheres estavam vivendo, faltava consciência, faltava discernimento, porque as pessoas estavam vivendo alienadas, em busca dos seus próprios interesses, esquecendo-se que a vida passa muito rápida. As pessoas se alienavam aos seus interesses, esquecendo-se que a vida era muito passageira. Parece-me que Tiago, além de estar levantando essa questão de conscientização, que a vida passa rápido e a gente não pode viver alienado em busca dos nossos interesses, Tiago também está levantando outra questão, que é a individualização de cada homem e mulher em relação àquilo que está ao seu redor, quem ele é, como ele vive, no meio e diante da sociedade. Uma individualização que faz com que pessoa A ou pessoa B se esqueça do sofrimento do outro. O que é a vida? O que é a vida? Parece-me que Tiago está dizendo: tem gente vivendo, mas não sabendo exatamente o que está vivendo. Por isso que a sua resposta, no próprio versículo, vem como sequência e consequência de sua pergunta. Ele vai dizer: vocês não sabem o que é a vida? Vocês não sabem o que é o amanhã? Vocês não sabem do que de fato vocês são capazes? Claro que não sabem. Por quê? Porque a vida é como uma neblina passageira, que percorre por algum tempo e logo depois desaparece. Alguém contesta isso? Alguém pode levantar a mão e dizer: opa, pastor, não. Eu não contesto isso. Não, eu não contesto isso. Eu contesto isso. Alguém já disse o seguinte: a vida é curta. Escute isso, por favor. Anote isso. Eu, quando pensava nessa pregação, eu me deparei com essa frase e eu acho que é muito interessante. A vida é curta, por isso, não faça dela um rascunho, pois pode não dar tempo de você passar ela limpo. A vida é muito curta, não faça dela um rascunho, porque quando você pensar em passar limpo, a sua senha chega. O teu nome é chamado. Quem já fez prova dissertativa, eu tinha essa mania. Eu não conseguia responder a prova, não consigo ainda, responder a prova direto lá. Eu sempre pedia para o professor: deixa eu pegar um papel e escrever a minha resposta. E aí eu elaborava a minha resposta, via todos os meus erros, aí eu começava a passar limpo. E aí, geralmente, eu e mais meia dúzia sempre fomos os últimos da sala. E ficávamos lá por último e dizendo assim: mais 5 minutos, professor! Mais 5 minutos! Não acaba não! Não acaba não! Quem nunca? Quem nunca aqui? Quem nunca tira a primeira pedra? Só que infelizmente, nós não teremos 5 minutos para passar limpo. Quando você pensar em colocar no papel o rascunho da sua vida, a gente não terá mais 5 minutos para passar limpo. Não que nós não tenhamos um Deus benevolente, misericordioso e gracioso. Não é isso. É que, no final das contas, a gente não vai ter mais 5 minutos.
Não dá para você viver como se não existisse amanhã. Não dá para você também viver deixando tudo para depois e falando, poxa, depois eu resolvo isso. Depois eu conserto esse vazamento que está aqui na minha vida. Depois eu ajusto essa área da minha existência. Deixa eu envelhecer um pouquinho. Deixa eu passar mais algumas coisas. Deixa eu experimentar mais algumas coisas. O que é a vida? O que é a vida? Mas essa pergunta que Tiago faz e ele mesmo responde, é fruto de uma inquietação que surge no versículo 13 do capítulo 4. Observe a inquietação de Tiago, porque no final da carta aqui ele está dizendo agora para os irmãos, dizendo o seguinte: atendei agora, escutem o que eu vou dizer a vocês, vós que dizeis o seguinte: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Tiago está questionando a independência e a arrogância destes homens que levam a vida dizendo que exercem completo controle sobre as suas vidas e sobre as suas decisões. Tiago está questionando a arrogância e a independência do ser humano. Porque as palavras dele aqui no texto são: hoje e amanhã iremos para a cidade tal. E lá passaremos quanto tempo? Um ano. O que vai acontecer nesse um ano? Negociaremos. E veja a arrogância do texto. E teremos lucro. Não interessa o que vai acontecer. Eu já tracei a história da minha vida. E, gente, nós vivemos num período da história em que as pessoas estão exatamente assim. Elas estão fazendo escolhas, traçando rotas, calculando o GPS da vida, só que ainda não caiu a ficha de que se o Senhor não edificar a casa, o que acontece? Em vão vigiam as sentinelas. Se o Senhor não guardar a cidade, gente, é vão o seu esforço em guardar a sua própria vida. É vão o seu esforço e a sua arrogância. É vão o seu esforço e as suas decisões emancipadas de Deus. Estou falando dessas decisões emancipadas de Deus. Porque a gente vive nessa sociedade em que tudo é passageiro, tudo é descartável, tudo pode ser substituído. Substitui-se vida, família, esposa, esposo, filhos, filhas. Tudo pode ser substituído. Tudo pode ser trocado. Tudo pode entrar no lugar e dar sentido. Por isso que as pessoas estão inquietas. Estão inquietas em relação à igreja. Estão inquietas em relação ao mundo religioso. Esse pastor aqui era mais legal quando era assim. Quando era gordinho, por exemplo, né? Ele era mais legal, fazia mais piadinha. Esse pastor aqui era mais legal quando jogava água nos outros, quando fazia uns mantos mover,
sabe, os siribalaias, daí vai. Esse pastor é mais legal. Ah, não, era mais legal quando acontecia assim, assado. A gente vai substituindo porque deixou de ser legal. E aí no final a gente vai se perguntando, aonde nós vamos chegar? Aonde nós vamos chegar? Porque o que é a vida? Para resumir a nossa história aqui nessa noite, eu gostaria muito que você refletisse nesse tema. Porque Tiago está falando com essas pessoas, com estes irmãos e com estas irmãs, porque ele entende que a percepção da vida deve passar essencialmente, primeiro, pelo Cristo, segundo, pelas boas relações que a gente estabelece com o próximo, e terceiro, fazendo as boas escolhas a fim de que a gente viva comunitariamente bem. A gente viva bem, manifestando o reino de Deus em todas as áreas da vida. Não somente aqui no ambiente religioso, mas no ambiente profissional, no ambiente familiar, em todas as áreas da vida. E Tiago vai voltar a ensinar essa igreja, dizendo assim para eles no versículo 15 em diante. Do capítulo 4 do livro de Tiago, diz assim, verso 15. O que vocês deveriam dizer é isto. Veja que ele levantou uma questão, ele levantou uma pergunta, o que é a vida? Essa pergunta é fruto da arrogância e da independência de homens e mulheres. E ele vai dizer, olha, vocês estão errados porque a vida é um simples vapor, é como a neblina, passa, mas como é que vocês deveriam viver? De que maneira que vocês deveriam levar a vida de vocês? A resposta está no versículo 15. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Gente, Deus ainda continua sendo soberano na vida e da vida. Deus continua sendo o autor da nossa vida e aquele que exerce controle e nos dá direção em relação aos nossos passos, segundo a sua santa e bendita palavra, segundo o seu Espírito que nos inspira, que nos direciona, que nos conduz, que nos mostra caminhos para nós pisarmos, para dar o próximo passo. A gente precisa continuar entendendo que Deus é soberano na vida. Deus é soberano na vida, não somente em algumas partes, em algumas áreas. Ele é soberano na vida, Ele tem controle sobre a minha vida, Ele é o ar que eu respiro, Ele é a fonte que me faz viver, Ele é a fonte. E Tiago está dizendo, como é que vocês deveriam falar? É assim, ó. Se Deus quiser, se Deus permitir, estaremos vivos, e faremos isto ou aquilo. Aí ele vai dizer, porém. Você vai ver sempre isso no livro de Tiago. Porém, vocês são orgulhosos, se gabando. Todo esse orgulho é mau. Aí ele vai dizer, vocês querem viver a vida? Coloquem Deus como o Senhor de todas as coisas, como aquele que vai permitir o próximo passo, mas tenham a seguinte consciência: a vida só é vida se você for relevante nessa vida. E como é que eu posso ser relevante nessa vida? Aí ele vai fechar o bloco, o texto aqui do livro, do capítulo 4, no versículo 17. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e
e não faz. Comete pecado você que sabe fazer o bem e não faz. Pastor, mas o que é fazer o bem? É fazer o bem. Fazer o bem, como dizia e diz os nossos os ditados populares, sem olhar a quem. Fazer o bem. Porque a gente perde a oportunidade de viver, Renê, e de fazer o bem. A gente se priva por conta do quê? Dos nossos exageros. Por conta do quê? Do nosso orgulho. Por conta do quê? Da forma com que a gente vive. Emancipada de Deus e emancipada dos outros. A gente fecha o mundo em nós mesmos, na nossa casinha, no nosso cercadinho, e a gente nutre somente as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios, e as pessoas vão passando do nosso lado, as coisas vão acontecendo do nosso lado, e a gente vai envelhecendo, e os dias vão se passando, e ninguém do nosso lado. Ninguém do nosso lado. Queria ter bons amigos. Queria ter bons amigos participando da sua vida. Ah, pastor, mas eu sou tão tranquilo. Sabe, eu gosto da minha vida aqui sossegada, sozinho, sem ninguém. Para com isso. Isso é medo de se relacionar. Eu não estou dizendo que você vai ter gente do seu lado todo dia, gente comendo pizza na sua casa todo final de semana, fazendo churrasco todo domingo, fazendo mocotó, amém, Samuel? Toda semana. Quem feliz fez mocotó e postou no vídeo pra mim, porque eu tá. Acredita nisso, gente? Ele fez caldo. Ele não, a Vera, né? Apesar que ele acho que ele faz também, né? Eu acho. Não faz não. A Vera fez mocotó para esse cabra aí, e aí ele vai lá e manda fotinho, fazendo vontade, não sei o que lá. Meu irmão, você que está com fome, vai lá na casa de Samuel comer caldo de mocotó que sobrou. Queria ter amigos. Queria ter gente com você. Gente participando da sua vida. Gente participando dos seus dramas. Não, pastor, sabe o que é, pastor? Eu não tenho ninguém perto de mim porque eu não quero que as pessoas saibam quem eu sou. Mas aí que está a beleza da vida. A gente se revelar e fazer com que as pessoas nos conheçam como somos de fato. Pastor, mas fora da igreja eu sou ruim. Não interessa. Não interessa. Pastor, você não sabe, pastor. Não interessa, gente. Todo mundo aqui tem telhado de vidro. Todo mundo aqui tem problemas. Não assumidos, mas temos problemas. Não assumidos, mas temos problemas. Temos dificuldade de nos assumir e de nos reconhecermos diante do nosso próprio espelho. E a gente sempre enxerga a Cinderela ou Dom Juan. Mas a gente não enxerga a imperfeição. A gente coloca ela no espelho e presta um culto. Sabe? Se perceba. Contudo, se abra. Porque o que é a vida? Senão um mero vapor. Passa. Passa. E assim eu quero levá-los a essa reflexão e se perguntar: de que maneira eu estou vivendo? Mas eu não quero que você pare não, pelo amor de Deus. Eu não quero que você pare e desista não, pelo amor de Deus. É um convite. É um convite a você viver melhor. Viva melhor. Viva melhor com o seu marido, com seus filhos. Viva melhor com a sua família. Viva melhor com seus amigos. Viva melhor com as pessoas que Deus colocou do seu lado. Pastor, eu tenho medo. Saiba que Deus enviou gente que se apresentam como verdadeiros Araão e Ur, para segurar as suas mãos em meio às muitas batalhas da vida,
para fazer com que elas não baixem, e você e toda a sua casa sempre enxergue a misericórdia de Deus agindo em vocês e por vocês. Não baixem as mãos. O que é a vida? O que é a vida? Assim eu quero lembrá-los do que eu disse agora há pouco. Não faça da vida um rascunho, pois você não pode ter tempo de passá-la limpo.